Fala, concurseiro, agora para essa prova do concurso 2023 da Polícia Militar do Pará, o Vai Vence com parceria no Potencial Concurso vai apresentar várias matérias que está no edital. Então venha com a gente conferir. Tamo junto, vai Vence. Aluno CFP, assista agora a aula de Direitos Humanos. Missão dada é missão cumprida. Vai Vence. Bom dia, senhores. Como é que tá? Sextou hoje, né? Já terminaram de copiar aí, já? Já? Ainda não? Confia. Nós vamos estudar hoje direitos humanos na Constituição Federal. Tá? Direitos humanos na Constituição Federal. Aí, olha só. Eu sei que vocês... Quem é o professor de Direito Constitucional aqui? Pois é, eu sei que você... Eu sei que vocês vão lembrar de algumas coisas, né? Vocês já estudaram Direito Constitucional com viés constitucionalista. Só que agora nós vamos olhar para a Constituição, lembrando sempre e correlacionando com direitos humanos. Eu sei que isso daqui eu já passei várias vezes para vocês, né? Eu já passei isso aqui várias vezes e vou repetir. Existem os direitos do homem, não é isso? O pessoal de casa está me ouvindo? Está ouvindo aí? Beleza? Bom dia, senhores. Direitos do homem, não é direitos humanos, direitos do homem, é diferente de direitos humanos, tá? Direitos do homem, também direitos naturais, perfeito? Quando nós pegamos esses direitos do homem, os direitos naturais, que são aqueles inerentes, vai colocando essas palavras aí. Direitos do homem são aqueles direitos que são inerentes ao ser humano. São direitos que não precisam estar... Na verdade, eles não estão escritos em lugar nenhum. Vocês lembram quando eu falei assim, eu contei até um exemplo aqui na sala de aula, aí eu falei assim, olha, antes não existia o Estado, lembra desse exemplo que eu falei? Aí o camarada foi e começou a criar uma ovelha, e veio outro camarada, né, e pegou a ovelha dele e levou embora. Aí eu perguntei assim, o cidadão lá cometeu crime? Aí vocês falaram, não. Por quê? Naquela época não existia... Está todo mundo lembrado disso aqui? Participaram dessa aula? O camarada está com ponto de interrogação aqui. Tá olhando? Olha só, para o senhor aqui. Mano, a situação é a seguinte. Antigamente, bem lá no início, nos primórdios dos tempos, não existia o Estado, a figura do Estado. Né? Não existia a figura do Estado. Aí o que acontece? O homem, nessa época, tu imagina aí o homem das cavernas, mais ou menos, né? Tacape na costa, ele era... tacape, lança, ele começou a fabricar as coisas. Ele era nômade, ele ficava de lugar em lugar. Quando ele esgotava todos os recursos daquela localidade, ele ia para outro lugar. Isso era ser nômade. Só que em determinado momento, ele viu que quando ele fazia saliência com a senhora dele, nascia 5, 10 moleques. Aí ele percebeu que os outros animais também faziam saliência, né? Então o que ele fez? Aí ele pegou uma ovelha macho e uma ovelha fêmea para poder e botou elas no curral. E eu tive a ideia. Bota embora, moleque. Vai danada. Né? Aí, porra, nasceu um monte de ovelha e pronto. Ele falou, moleque, eu não preciso mais estar indo atrás da minha comida. Que agora eu boto uma galinha para cruzar com um galo, eu boto um boi para cruzar com uma vaca. Ele deixou de ser nômade, passou a ser o quê? Sedentário. Né? Ele passou a ser o quê? Sedentário. Ele estabeleceu o local dele de moradia. Só que aí o que acontece? Ladrão é bicho ruim, já existe antes do Estado. Né? O camarada acordou preguiçosão, com o tacape na costa, para caçar. Aí ele olhou aquela ovelha lá, felpuda, toda rechonchudinha, né? Ele foi lá, meteu o braço, levou para casa e comeu, matou e comeu. Quando o dono acordou, perguntou para ele, vem cá, tu viu a ovelha que estava aqui? Aí ele vi. Tá onde? Já foi, pai. Aí ele, filha da puta, tu comeste minha ovelha? Foi, comi. Podia prender o cara? Tinha Estado? Tinha polícia, tinha lei, tinha nada. Aí eu te pergunto, isso aí eu trazia para explicar o direito absoluto, né? O absolutismo. Só que eu aproveito esse exemplo para ensinar outra coisa.
O que fez esse cara pensar que ele era dono da ovelha? É isso que eu quero que vocês pensem, reflitam. O que fez ele pensar que ele era dono da ovelha? Você está entendendo? Tinha contrato. É por isso que muita gente não gosta do Estado, porque o pessoal de esquerda fala que o Estado ele nasceu para proteger a propriedade privada. Entendeu? Mas não foi bem. Foi por isso, mas não foi só por isso que criaram o Estado, entendeu? Então, o direito de propriedade é um direito que já nasce com o homem. Entendeu? Independente. Tinha lei naquela época? Não tinha. Então já nasce com ele. Ele já nasce. Você vê, para quem tem filho aqui, o filho não entende porra nenhuma de lei, mas pega o brinquedo dele, o que ele vai falar? É meu. Entendeu? O homem já nasce com isso. Né? Outro direito do homem, que não precisa estar escrito em lugar nenhum, direito à vida. Peraí. A nossa amiga aqui vai nascer. Peraí que eu vou criar uma lei para ela nascer. Depois tu nasce. Segura aí. É assim que funciona? Não, então tu já nasce com o direito à vida. Esses são os direitos do homem. Ou direitos naturais. Tá? Agora olha só. Quando você pega esse direito do homem, ou esses direitos naturais, e coloca ele em uma ordem jurídica interna, como, por exemplo, em uma Constituição Federal, esses direitos do homem, ele passam a ser chamados de direitos o quê, senhores? Direitos fundamentais. Tranquilo? Agora, quando você pega esses direitos do homem e coloca numa ordem jurídica externa, ou seja, aqui é dentro de um país, aqui é fora de um país. Por exemplo, em um tratado internacional ou em uma convenção internacional, você começa a chamar esses direitos do homem de direitos humanos. Vamos entender o assunto. Perfeito? Então, o que acontece? Se você pega o direito do homem e coloca dentro de uma Constituição, você chama esses direitos do homem de direitos o quê? Quando você pega esses direitos do homem e coloca dentro de um tratado internacional, você chama ele de direitos. Então, agora olha o raciocínio lógico. Bonfim, então quer dizer que direitos fundamentais e direitos humanos é a mesma coisa? Sim. É a mesma. Calma o coração. Relaxa. Pera aí que é didático. Te acalma. Senhores, direitos fundamentais e direitos humanos materialmente é a mesma coisa? Sim. Formalmente é a mesma coisa? Não. Mas por que, Bonfim? Porque é praticamente a mesma coisa. Eles bebem da mesma fonte. Só que um está escrito dentro do documento interno e o outro está escrito dentro do documento. Tranquilo? Beleza? Por exemplo, vida é direito fundamental, senhores? Sim ou não? Vida é direito humano? Vocês estão entendendo? Então, basicamente, é a mesma coisa. A única diferença que vocês vão perceber é que eles estão positivados. Anote essa palavra. Eles estão positivados em documentos internos ou externos. Beleza? Tranquilo? Aí, vou fazer uma pergunta para vocês agora, para ver se vocês entenderam. Senhores, os direitos do homem são aqueles que não estão positivados em lugar nenhum? Certo ou errado? Certo? Não vou sair agora, mano. Desculpa, senhores. Eu estou de folga. Eu estou de folga. Vai perturbar o diabo. Os direitos do homem são aqueles que não estão positivados em lugar nenhum. Certo ou errado? Pergunta a CESP. Tá certo, pô. Tá certo. Direitos do homem não está escrito em lugar nenhum. Nasce com ele. Porque se você positivar ele dentro de um Estado, tu vai chamar ele de direito o quê? Se você positivá-los dentro de um tratado internacional, você vai chamar ele de direitos humanos. Tranquilo. Então, direitos fundamentais de direitos humanos, tratem assim, tá, senhores? É basicamente a mesma coisa. Só estão escritos em lugares diferentes, perfeito? Beleza? Então, olha só. Vocês já devem ter estudado os direitos fundamentais, né? Por isso que o nome da matéria é Direitos Humanos na... Então, basicamente, nós vamos estudar os direitos fundamentais, tá? Os direitos fundamentais. Tranquilo? Bonfim, direitos sociais também são. Pois é, direitos sociais também são, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nos fundamentais primeiros. Então, a gente sempre vai fazer esse paralelo. Olha quem tá me aparece. A gente sempre vai fazer esse paralelo.
nós vamos estudar a Constituição e lembrar dos direitos humanos. Olhar para a Constituição e lembrar dos direitos humanos. Por exemplo, todos são iguais perante a lei. Senhores, igualdade perante a lei é uma igualdade de primeira ou segunda dimensão? Hein? Não, igualdade perante a lei, coloque do lado lá. É uma igualdade formal. Ou seja, se é igualdade perante a lei, é uma igualdade formal, não é isso? Igualdade de primeira dimensão. Tranquilo? Aí, olha só. Quer dizer, então, que a Constituição não abarca a igualdade de segunda dimensão? Sim. Mas vamos por parte, aluno. Deixa de ser agoniado, tá bom? Tá? Então, sem distinção de qualquer natureza. Aqui ele já dá uma pegada na igualdade de segunda dimensão. Tranquilo? Perfeito? Sem distinção de qualquer natureza. Ele está falando que os direitos fundamentais do artigo 5º, eles são para todos os seres humanos. São para todos os seres humanos. Agora, vamos lá de novo nos direitos humanos. Então, os direitos fundamentais são para todos os seres humanos. Qual o princípio dos direitos humanos? Isso te lembra, senhores? Não. Universalidade. Então, do lado, senhores, em vermelho, você coloca aí universalidade. Perfeito? Nessa parte aqui você coloca universalidade. Garantindo-se aos brasileiros, senhores, brasileiro nato ou naturalizado? Hein? Todos, perfeito. Porque acabei de falar, universalidade. E aos estrangeiros residentes no país. Vem cá. E aos estrangeiros que estão só de passagem? Também, tá? Então tu coloca aqui entre parênteses. Os de passagem também. Decisão do STF aí, tá, senhores? Tranquilo? Decisão do STF aí. Aos de passagem também. Eles têm direito à vida, olha aí. Liberdade, igualdade, segurança e propriedade, tá? Lembra que eu te falei da propriedade? Foi o primeiro exemplo que eu te dei, da propriedade. Beleza? Tá? Então, continuando aqui, senhores. Vamos estudar isso aqui de olho na tua prova, tá? Então, o que que acontece? Olha só, isso aqui tá tudo na tua Constituição, você ainda não percebeu, tá? As normas definidoras de garantias fundamentais, ou seja, sempre lembra que se eu estou falando fundamentais, você pode lembrar, mano, ele está falando de direitos humanos na Constituição, tá? Fundamentais tem aplicação o quê? De novo, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, ela tem aplicação o quê? Imediata. Senhores, eu vi 8 questões da CESP a respeito dessa parte da Constituição. A única coisa que a CESP sempre faz, sabe o que ela faz, senhores? Ela só coloca um não, é bem aqui, olha. Aí ela bota assim, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais não têm aplicação imediata. Tá certo ou tá errado isso daí? Tá errado. Então continua, tu apaga, beleza? Agora olha só, dá uma olhada pra cá. Senhor que tem cara de papirão, mano. Papirão. Lê lá pro seu amigo lá, aquele segundo tópico. Não. Tu ouviu o que ele falou aqui, pai? Pra fora, mano. Vai. Garantias expressas na CF não inclui outros direitos, regimes e princípios por ela adotados, ou de tratado internacional, do qual o Brasil seja parte. Beleza. O que foi que tu entendeu? Fala assim, porra nenhuma. Fala. Isso, então eu vou te explicar agora. Então, olha só. Senhores, os direitos e garantias expressos na Constituição, ou seja, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado ou de tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Alguém consegue me explicar isso daí? É mais ou menos assim. Faz de conta que eu sou a Constituição. Pera aí, caralho. Eu sou a Constituição e eu estou conversando com vocês. Olha, eu sou a Constituição. Eu tenho vários direitos fundamentais aqui, escritos em mim. Mas se você me apresentar outro direito fundamental que esteja escrito em algum tratado, eu não vou excluir. Pode trazer. Beleza? Eu vou aceitar. Se você trouxer outro, eu só quero uma coisa. Que o princípio que tu esteja trazendo esteja num tratado que o Brasil seja signatário. Beleza? Que ele tenha assinado. Então, de novo,
os direitos e as garantias que estão dentro da Constituição não exclui o quê? Outros que sejam de regime ou de princípios, tá? Ou que estejam em tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Vocês entenderam isso daí? A senhora entendeu? Entendeu? É? Beleza. Então, se cair na tua prova referente a isso daqui, assim, ele te joga aqui esse texto, aí ela bota lá embaixo, letra A. Então, os direitos fundamentais da Constituição é um rol taxativo, exemplificativo, exaustivo. A minha questão só tem 3 alternativas. Qual vocês escolheriam? Hein? Exemplificativo. Porque, olha só, se eu tenho esses escritos, mas eu admito outros, então o rol aqui, ele é o quê? Exemplificativo. Não é taxativo. Também não é exaustivo. Na verdade, senhores, eu botei só para confundir. Porque taxativo e exaustivo, eles são o quê? Sinônimos. Então, o rol de direitos fundamentais, perfeito, na Constituição, ele é um rol que exemplificativo. Tem um monte de direitos fundamentais escritos na Constituição, mas se você trouxer outros, né, outros que sejam de princípios ou regime ou que estejam tratados por ela adotado, tá valendo também, tá? Perfeito? Que é? A gente vai conversar isso daí. Confia. Sabe que eu tô do teu lado. É sério. Deixa eu ver onde foi que eu botei isso aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu nem botei, vou ter que colocar. Foi bem que você me lembrou. Tá? Vou botar bem aqui. Daqui a pouco, vamos conversar aqui. Senhores, olha só. Tratados e isso daqui já tá mais do que... Isso aqui já tá mais do que massificado. Perfeito? Isso aí já está mais do que massificado. Tem que estar. Beleza? Só que hoje nós vamos aprofundar. Perfeito? Nós vamos aprofundar. Vocês já estudaram o ano inteiro esse negócio. Até o bombonzeiro lá da perto da tua casa já sabe. Tratados e convenções de direitos humanos que forem aprovados nas 2 casas, por 2 turnos, por 3/5 de seus membros, terá força de emenda. Tranquilo. Olha só. Vou fazer aqui a piramidezinha, tá? Beleza? Piramidezinha aqui, olha. Tratados internacionais de direitos humanos. Perfeito? Tratados internacionais de direitos humanos que passarem pelo quórum qualificado, 2 casas, 2 turnos, 3/5, terão força de emenda. E quando ele não passa por esse quórum aqui, senhores? Quando ele não passa pelo quórum, senhor, ele vai ser o quê? Supralegal. Bom, se passou... Vou botar aqui nas cores para poder facilitar. Se passou pelo quórum, né? Ele vem parar onde? Aqui, junto com a Constituição, né? Se não passou pelo quórum qualificado, perfeito? Ele vai parar onde, senhores? Ele vai parar bem aqui. Me dá um exemplo de um documento de direitos humanos que tem força supralegal. Escrevam lá dentro. Pacto de São José da Costa Rica. Pacto de São José da Costa Rica. Essa aqui. Bom, filho, o que que significa? Olha aí, aluno. O que que significa supralegal? É porque ele está acima da lei, cara. A lei está bem aqui, olha. É porque ele está acima da lei, olha. Ele está acima da lei. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, ele está bem aqui, acima da lei. Mas como ele não passou pelo quórum, ele ficou abaixo da Constituição. Tá? Bom, filho, e um tratado internacional que não é de direitos humanos? Perfeito? Ele vai ser o quê? Qual é a força dele? De lei ordinária. Ou seja, se é um tratado internacional que não é de direitos humanos, ele vai ter força de lei ordinária, vai entrar bem aqui embaixo. Isso daí vocês já aprenderam, né? Graças a Deus. Só que embora dar uma aprofundada nisso daí, tá, senhores? Beleza? Vamos embora sair do basicão e embora mais para frente. Deixa eu te falar uma coisa.
Eu preciso que vocês entendam o contexto. Isso daqui que acabamos de conversar, isso aqui aconteceu, anote aí, depois da emenda constitucional 45 de 2004. Tá? Isso aqui aconteceu, isso aqui foi uma criação da emenda constitucional 45 de 2004. Aí eu vou te dizer como era o diálogo que eles estavam tendo lá no Congresso. Eles começaram a falar assim, porra, mano, o Brasil ele assina tratados internacionais de toda ordem. Tratado internacional sobre corte de cabelo, tratado internacional sobre veículos, tratado internacional sobre pneu, tratado internacional sobre camisa, tratado internacional sobre direitos humanos. Né? Aí eles entendam, senhores, não decorem. Aí eles conversaram assim, porra, moleque, não tá bacana. A gente não pode dar a mesma força de um tratado internacional que está falando sobre pneu por um tratado internacional de direitos humanos. Nós temos que colocar os direitos humanos num patamar de superioridade. Por quê, Bonfim? Antes dessa emenda constitucional 45, todos os tratados, sejam eles de direitos humanos ou não, eles tinham força de lei. Coloque aí. Antes da emenda constitucional 45, ou seja, não existia isso aqui. Tu tá entendendo? Não existia isso daqui. Então, antes da emenda constitucional 45 de 2004, todos os tratados, sejam eles de direitos humanos ou não, tinham força de lei. Foi por isso que eles conversaram, moleque, a gente não pode dar a mesma força para um tratado de direitos humanos, para um tratado que trate de pneu, sei lá, de cabelo, de qualquer coisa, entendeu? Então, foi quando eles criaram isso daqui. Olha, se for um tratado internacional, ele vai continuar tendo força de... Mas se for de direitos humanos, ou ele vai ter força supralegal, internalização de um tratado internacional. Primeira coisa, existe a negociação, celebração e assinatura do tratado. Competência, coloque aí, privativa do presidente da República. Tá? Competência privativa do presidente da República. Perfeito? Negociação, celebração, tá? E assinatura do tratado. Depois que o presidente assina, senhores, anote a pegadinha da CESP. Depois que o presidente assina, ele manda para o Congresso Nacional. Na tua prova vai aparecer que o presidente manda para o Senado. Não é Senado, preste atenção nisso. O presidente ele manda para o Congresso Nacional, tá? E o Congresso Nacional ele tem a competência de referendar. Bonfim, o que significa referendar? Significa aprovar o tratado. Perfeito? Vai aprovar o tratado. Tranquilo? Aí depois que ele aprova, aí você lembra disso daqui. Ah, Bonfim, ele vai aprovar como? Depende. Isso aqui não importa pra gente agora, mas tem essas duas formas aqui, tá? Ou passa pelo quórum qualificado ou não, tá bom? Beleza? Interliga aí os assuntos. Então, aprovação do tratado através de decreto legislativo. Depois que o Congresso Nacional aprova, ele manda de volta para o presidente da República. Aí o presidente vai fazer o quê? Vai ratificar. O que significa ratificação? Significa o quê? Confirmação da assinatura. Confirmação da assinatura. E o que a CESP te pergunta a respeito depois que o presidente ele confirma a assinatura? Nesse momento aqui, que o presidente já confirmou a assinatura, o Brasil já pode ser responsabilizado nesse tratado? Só para... Não, peraí, tia, calma aí, agoniado, vem pra cá. Bom, mas é bom que ele participa da aula. Essa porra mesmo. Senhores, eu botei aqui a pegar aqui, olha. Ele já pode ser responsabilizado só em âmbito tranquilo, em âmbito externo ele já pode ser responsabilizado. E para ser responsabilizado em âmbito interno, só depois da
Promulgação. O que é promulgação, Bonfim? Publicação. Tranquilo? Ele publica através de um decreto presidencial ou decreto executivo, que são sinônimos. Esse é o processo de internalização, né? Tem um tratado lá na ONU, estão discutindo e beleza. Aí o presidente vai lá para fora negociar, né? Bora negociar. Não, moleque, tira isso, coloca aquilo, bota aqui para cá, não gostei dessa daqui, veta essa daqui, aí negociou. Tá negociado, tá, bora celebrar, né? Celebração. Beleza, conquistamos, pá. Aí agora assina, Balandro, assinou. Tratado, assinou, tá, agora ele vai pegar uma cópia, né? Vai pegar o documento, vai mandar lá pro Congresso Nacional referendar. O que é? Ele não vai falar aprovação, ele vai falar referendar. Tu tem que saber, referendo é a aprovação do tratado. O Congresso aprovou, aí manda de volta para o presidente. O presidente vai o quê? Ratificar, confirmar a assinatura. Confirmando a assinatura, já gera efeitos externos, tá? Já gera efeitos externos, né? Aí depois dessa ratificação vem a publicação por meio de um decreto executivo, que é o quê? A publicação. Aí já gera efeitos internos. Fechou. Tranquilo? Beleza? Tá? Agora, o nosso amigo aqui, ele perguntou, mas eu acho que eu botei. Tá aqui, eu botei. O que tu ia falar? Direitos e garantias individuais. Tratado internacional. Escrevam bem aqui, senhores, por favor. Tratado internacional pode alterar os direitos fundamentais. Tratados internacionais podem alterar direitos fundamentais, pode ampliar direitos fundamentais. É isso, ampliar. Essa é a sua pergunta, né? Ampliar direitos fundamentais, mas calma aí, vamos ver. Mano, eu vou tomar aqui um... Bota o teu café aí, pai. Caralho, vai matar outro, porra. Tá bom. Beleza. Senhores, continuando aqui, olha. Agora, mano. É só pra ficar acordado, porra. É doido, coroa já, mano. Carburador não dá conta dessa porra aí não, mano. Tá? Olha, Congresso Nacional pode alterar o texto? Vocês devem ter aprendido com o teu professor lá que quando é uma lei de criação em âmbito interno, o Congresso Nacional ele pode dar uma mexida, não é isso? Só que em caso de tratado internacional, senhores, o Congresso ele não pode, tá bom? Ele não pode alterar o texto. Perfeito? Porque é um documento celebrado lá entre as nações, tá? É celebrado lá entre as nações. Agora, uma outra coisa que cai muito na tua prova, essa parte aí já está superada. Uma outra coisa aí que cai muito na tua prova, que você ainda não viu, que está escrito na tua Constituição, e eu tenho certeza que você ainda não viu. Tribunal Penal Internacional, vocês já viram? Pois é. A Constituição, conversando de novo com vocês, ela fala assim, olha, Constituição, eu aceito a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, tá? Nós aceitamos a jurisdição, né? Eu me submeto ao TPI, pode aparecer na tua prova, TPI, tranquilo? Ao Tribunal Penal Internacional. Senhores, Bonfim, eu vou ter que estudar mais essa... Vai, Peitinho, olha... Vai ter que estudar, mano, olha. Mas só que aí não é muito aprofundado não, entendeu? Mas tem que ter uma noçãozinha boa a respeito dele. Eu já te trouxe aqui umas informações para te dar o norte. Beleza? Olha só. O TPI foi criado pelo Estatuto de Roma. Mais um documento internacional, tá? Estatuto de Roma. Perfeito? O TPI foi criado pelo Estatuto de Roma. Quando? Em 1998. Tá? Em 1998. Aí, olha só. Esse Estatuto de Roma foi ratificado pelo Brasil em 2002. Tá? Esse Estatuto de Roma foi ratificado pelo Brasil em 2002. Bonfim, então, basicamente, é a criação... O que o tribunal faz? Ele julga pessoas, não estados, tá? Ele julga pessoas que cometeram crimes contra a humanidade.
Senhores, vocês sabem que eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que preparar vocês. Vocês estão vendo o que está acontecendo com as provas aí, né? É ideologia política que só o caralho, eles não querem nem saber. Tá desse jeito, um desespero total, né? Então, o Enem é prova disso. Então, o que eu acho? Né? CESP, o UNB é o quê? Brasília. Brasília é o quê? O que tu é, Bonfim? Tenho família, mano. Tá? Na frente, né? É falsão, né, mano? Caralho. Então, o que acontece, senhores? O que eu quero te dizer com isso? Há um tempo atrás, o pessoal de um lado estava acusando um pessoal do outro de, durante a pandemia, ter cometido o quê? Então, fique atento a isso. Beleza, eu não estou falando nomes, tá, senhor? Pelo amor de Deus, não me prendam. Tá? Então, o que acontece? Fique atento. Genocídio é uma paroxítona terminada em ditongo, não é isso? Desculpa aí, caralho. Posso fazer nada. Vocês pensam que eu só sei direito, mano? Português. Foi a que me tirou da última prova, do último concurso de delegado. Português, mano. Né? Aí, bora lá. Então, o que eu quero te dizer com isso? Eles podem usar isso daqui e correlacionar o quê? Tá? Então fique atento. Genocídio é um tipo de crime contra a humanidade? Sim. Tá? Sim. Beleza? Aí vamos continuando assim, aqui, senhores. O TPI, ele é localizado em Haia. Tá? Países Baixos ali. Beleza? É localizado em Haia. Mas a Corte Internacional de Justiça, que é da ONU, também fica localizada em Haia. Não confundam. São cortes diferentes, tá bom? Distintas. Não tem nada a ver uma corte com a outra. Tá bom? Elas apenas estão localizadas, né? Estão no mesmo local. Agora vamos conversar aqui. Bora conversar aqui, para vocês já fazerem os exercícios. Tá? Senhores, isso aqui, senhores, que eu botei, esse aqui é o assunto. Isso aqui são... Toda vez que você vê um tracinho desse aqui, são questões que caíram em prova da CESP. Tá bom? Então, isso aqui são 2 questões da CESP. Beleza? Só que eu simplifico para vocês não ter que escrever tudo que caiu na questão. Extradição. Eu falei para vocês que o Tribunal Penal, ele fica onde, hein? Não é isso? Fica em Haia. Aí eu te pergunto assim, quem é que pode ser extraditado, senhores? Brasileiro nato pode ser extraditado? Bom. Porque isso é interdisciplinariedade. A banca, ela te cobra, numa questão, ela te cobra vários assuntos diferentes, né? Aí, brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Quando? Tráfico de drogas a qualquer tempo, crime comum antes da naturalização, né? E o estrangeiro pode ser extraditado? Esse moleque, se o brasileiro pode, imagina, já é. Sai daqui, caralho. Né? O argentino pode. Beleza. Aí, se cair na tua prova a pergunta assim, você brasileiro nato, ele pode se submeter à jurisdição do Tribunal Penal Internacional em Haia? Sim ou não? Brasileiro nato. Presta atenção, pretinho. E aí, mano? Olha a fumaça saindo da cabeça, mano. Não, eu quero ver só a briga. Quando começar a rolar cadeirada, eu respondo. Vai. Não? Tem certeza? Pois é. Brasileiro nato. Não me enrola, pô. Qual é a resposta? Ai, nervoso, sem pressão. Qual é a resposta, pai? Pode ou não pode? Todo mundo concorda? Cadete! E aí, cadete? Responde, cadete. E aí, como é que você tá? Ei, caralho, eu quero... Beleza.
Ei, tô precisando de emprego, mano. Pode? Então, moleque, se o cadete falou, tá falado. Todo mundo concorda com o cadete? É igual, moleque, todo mundo fala. O pessoal ia responder a mesma coisa. Não. Pois é, né, cara? Mas aí é só... Mano, a gente tem que ser... né? Tá bom? E pois é, Lula lá, entendeu? Lula, agora já liguei. Tá. Tá? Perfeito. Então, senhores, pode submeter um brasileiro à extradição? Pode submeter um brasileiro à jurisdição do brasileiro nato, à jurisdição do TPI? Sim ou não? Sim. Tá? Porra! Senhores, aí tu pergunta, por que a CESP, por que tu me explicou esse negócio de extradição? É assim que a CESP vai fazer. Vai fazer um rodeio do caralho contigo, te contar uma história, né? Brasileiro nato só pode ser... Aí tu vai lendo, quando tu vê, tu viajou na maionese. Porque, na verdade, uma coisa tem nada a ver com a outra, pô. Você submeter uma pessoa ao TPI, tu não tá extraditando ela, pô. Tu tá entendendo? Não é caso de extradição. Beleza? Não é caso de extradição. Então, tanto o brasileiro nato como o naturalizado, beleza? Nato, naturalizado e estrangeiro, você pode submeter ao TPI. Perfeito? Agora, a pergunta do nosso amigo aqui. Senhores, lembra que eu falei que nós temos que estudar olhando a Constituição e olhando os direitos fundamentais e olhando os direitos humanos? Esse é o macete desse assunto aqui, né? Tudo que eu falei para vocês está na Constituição, do início ao fim, tá? Só que eu sempre estou puxando para o lado dos direitos humanos, beleza? Então, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses direitos, o que são cláusulas pétreas? Artigo 60, parágrafo 4º, não é isso? Não serão propostas emendas constitucionais tendentes a abolir, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, também conhecido como direitos fundamentais. Ou seja, ele está falando para você que não pode mexer. Não é isso? Não pode mexer. Antes da gente chegar onde o nosso amigo aqui está agoniado para que eu chegue, eu quero que você correlacione isso. Eu não te falei que os direitos e garantias individuais, ou também conhecido como direitos fundamentais, né? Esses aqui também é fundamentais, né? Aí eu falei para vocês o seguinte: olha, direitos fundamentais é praticamente a mesma coisa que direitos humanos, né? Materialmente, formalmente não, tá, senhores? Materialmente, tranquilo. Fundamentais. Beleza? Correlacione essa cláusula pétrea com um princípio que vocês estão estudando desde o início do ano de direitos humanos. Vai. Não, pai. Princípio. Não estou falando direito. Princípio. Lembra dos princípios? Quais são? E correlaciona com a cláusula pétrea. Você falou. Só falta tu falar o princípio. Direitos e garantias individuais não são direitos fundamentais? Não são direitos fundamentais? Beleza. Aí você aprendeu que os direitos fundamentais, eles são cláusulas pétreas, não é isso? São cláusulas pétreas, você não pode retirar.
Correlaciona essa cláusula pétrea com o princípio dos direitos humanos, por favor. Beleza, bora botar pra cá. Vocês já ouviram falar do efeito Cliquet? Entendeu? Efeito Cliquet, também conhecido... Pode escrever, aluno. Efeito Cliquet, também conhecido como vedação do retrocesso. Então, cláusula pétrea nos direitos individuais é a mesma coisa do efeito Cliquet. Ou seja, os direitos fundamentais já conquistados não podem mais deixar de existir. Dentro da Constituição, nós chamamos de cláusulas. Dentro dos direitos humanos, nós chamamos isso de efeito. Ou então, princípio da vedação do retrocesso. Para trás não pode ir mais. Não é isso? Para trás não pode ir mais. Mano, eu conquistei até agora, exemplo, 100 direitos fundamentais. Nenhum deles mais pode deixar de existir. Isso que é efeito Cliquet. Beleza? Ou então vedação do retrocesso. Olha, medita na palavra do Senhor. Vedação de retrocesso. Eu não posso retroceder que para doutrina internacional, você diminuir direitos humanos é um retrocesso. Então, tu não pode retroceder. Tu só pode ir para frente. Beleza? Agora eu te pergunto uma coisa. Para frente. Pode aumentar? Pode aumentar? Pode aumentar, né? Correlaciona isso com o princípio. Com o princípio dos direitos humanos. Isso é a CESP. Isso é tudo questão da CESP, tá, senhores? Correlaciona isso com o princípio dos direitos humanos. Vocês têm que ter estudado a teoria geral. Não, historicidade não. Colou errado. Ah, tá foda. Então anote aí. Inexauribilidade. Também conhecido como inesgotabilidade. Mano, para trás não pode diminuir, mas para frente, quantos direitos humanos surgir? Aí a CESP te pergunta isso daqui, olha. Qual foi a pergunta que eu botei no papel? Tratados internacionais. Pode alterar os direitos fundamentais? Claro, porra. Se ele trouxer, né, vamos supor, desde o início eu tô te falando isso daqui, porra. Desde o início eu tô te falando isso daqui. Ele é um rol o quê? Exemplificativo. Aí eu te falei da internalização de um tratado, né? Ele traz mais direitos humanos ou direitos fundamentais, né? Que não estão previstos na Constituição. Vai ampliar, pô. Pode sim. Tranquilo? Questões. Fala. Ele não foi condenado pelo caso da Maria da Penha. Só chegou até a comissão. Isso. O TPI ele só julga pessoas, ele não julga estados. Beleza? Crimes contra a humanidade. Para você conhecer os crimes, eu trouxe só o exemplo de um. Crimes contra a humanidade, depois tu dá uma olhada lá no Estatuto de Roma, que estão todos lá. Beleza? Ele não julga estados, o TPI só julga pessoas.
Soft law. Beleza? Bora lá, senhores. Outro assunto aí, direitos humanos e responsabilidade do Estado. Tá? Direitos humanos e responsabilidade do Estado. Esse intervalo é meio complicado, né? 10h50, que dá uma quebrada. Tinha que ser, era bom no meio, né? Não dá por causa do pessoal da frente, né? Beleza. Quebrar esses bichos no soco, mano. É doido, né? Olha aí. Situação seguinte, direitos humanos e responsabilidade do Estado. Tá? Antes da gente conversar sobre isso, eu tenho que fazer uma pequena revisão com vocês aqui, né? Teve gente que já viu isso, né? Mas vamos ver de novo. Por exemplo, eu vou lá no vou cercar bem aqui, tá? Para vocês não confundirem. Eu vou lá no assunto dos direito administrativo, para poder te ensinar esse assunto. Vocês aprenderam lá no direito administrativo um assunto chamado responsabilidade civil, não aprenderam? Responsabilidade civil do Estado. Então tá aqui, Estado. Aí tá aqui nosso amigo João. Teu nome não é João, caralho. Tá aqui o João, né? Já de serviço, olha lá só o gorro dele, que bonito, moleque, padrão, com aquele distintivo boçal aqui, né? De serviço no Estado, né? Tá escroto. Pois é, mas é isso aí mesmo. Aí, o que acontece? O nosso amigo ali, como é seu nome, mano? Como? Como é teu nome, preto? Puta que pariu, teu. Tá aqui. Aí tá aqui o Carlos, né? Tá aqui o Carlos. Senhores, olha só. O nosso amigo João foi fazer uma abordagem no Carlos. Carlos se rebarbou. O que o João fez? Pum! Socão no meio. A polícia trabalha assim? Não, jamais, tá, gente? Beleza, não existe isso. Aí o que acontece? Socão na cara. Tá te rebarbando por quê? Toma, pô. Senhores, foi prejudicado? Sim ou não? Foi. Carlos foi prejudicado. Pera aí, deixa eu botar aqui agora. Tá com... Levou um pauzão na boca, né? Tá com um pouco inchado aqui. O que ele vai fazer? Pera aí, caralho. Pera aí, rapaz. Tchau, calma, guerreiro. Ele não confia na técnica. Aí, olha só. O que ele vai fazer? Ele vai processar o nosso amigo aqui? Ele vai processar quem? Senhores, quando o nosso amigo Carlos vai processar o Estado, ele vai ter que comprovar dolo? Vai ter que comprovar culpa? Vai ter que comprovar a conduta, não é isso? O nexo e a resultado. Perfeito? Se ele... Foi ele que falou, caralho. Se ele lá, ele, né? Se ele não, se vocês não tem, se ele não vai ter que comprovar dolo ou culpa, vocês sabem que qual é o nome dessa responsabilidade aqui, senhores? Responsabilidade é objetiva. Quando ele processa o Estado, ele não precisa comprovar dolo nem culpa. Só conduta, nexo, resultado. Ao nome desse tipo de responsabilidade, nós chamamos de responsabilidade objetiva. Tá? Só que isso aí é dentro do direito administrativo, a responsabilidade civil. Traz para cá por direitos humanos. Senhores, se acontecer alguma violação, vamos entender. Se acontecer alguma violação de direitos humanos no território brasileiro, e você quiser processar o Brasil, a responsabilidade por violação de direitos humanos, ela também é o quê? Objetiva. O que significa? Tu não vai ter que comprovar dolo e nem culpa. Só vai ter que comprovar o quê? Conduta, anexo e... Por exemplo, tu foste torturado. Você tem o direito humano de não ser torturado? Sim. E tu foste torturado. Você pode processar o Estado? Pode. Né? Conduta, nexo e resultado. Ah, mas ele agiu com culpa, não interessa. Agiu com dolo, não interessa. Tu foi vítima, tu tem direito. A responsabilidade é o quê? Objetiva. Senhores, uma outra coisa... Deixa eu te falar aqui uma outra coisa. Quando eu falei o assunto responsabilidade civil de direitos humanos, eu falei que vocês sabem que o Estado ele é responsável só pelos atos dos seus? Bora aí, só pelos atos dos seus? Pois é, agora vamos trazer para a nossa matéria. Quando é direitos humanos, o Estado ele é responsável tanto pelos atos dos seus agentes, como por atos de pessoas que são o quê? Estranhas à administração pública.
Égua Bonfim quer dizer que eu, que nem trabalho no Estado, se eu torturar uma pessoa, o Estado pode ser responsabilizado por isso? Sim. Tá bom? Então vai entendendo as semelhanças e as diferenças. Aí agora olha só. Eu gostaria que vocês soubessem o seguinte. Eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Anotassem aí. Só que a responsabilidade por violação de direitos humanos, ela é subsidiária. Senhores, não decorem, entendam, tá bom? Ela é o quê? Subsidiária. Ela é o quê? Pode aparecer complementar. Pode aparecer secundária. Como funciona isso? Vamos supor, nosso amigo aqui foi torturado, né? Ele procurou os meios legais de punir o cidadão que torturou ele. E o Estado fez o quê? Porra nenhuma. Fez nada. É nesse caso, é nessa hora que vem quem, senhores, em cima do Brasil? As cortes. Entendeu? Por isso que é subsidiária. A corte só vem perturbar o Brasil, né? Se o Brasil ele se omite. Porque se o Brasil punir a corte, ela não vai entrar no jogo. Vocês estão entendendo a dinâmica, o funcionamento que vocês passaram o ano inteirinho estudando corte, comissão e o caralho a quatro, não sabia nem onde entrava essa porra, mas estava estudando e pensava que era de agarra. Então aqui, tá aí esse assunto aqui. Entendeu? Então, aconteceu uma violação de direitos humanos no território brasileiro. Aprendo assim, a responsabilidade do Estado é objetiva ou subjetiva? Então significa que só vai ter que comprovar conduta, anexo e resultado, certo ou errado? Não precisa comprovar dolo e culpa. Porque se tivesse que comprovar dolo e culpa, a responsabilidade não seria objetiva. Seria o quê? Na tua prova ele vai colocar subjetiva, beleza? E detalhe, o Estado, em caso de direitos humanos, ele é responsável tanto pelos atos de seus agentes, como por atos de pessoas estranhas à administração pública. Ele, na tua prova, ele pode querer te confundir com esse assunto de direito administrativo. Fica ligado. Ah, por violação de direitos humanos, o Estado só é responsável pelos atos de seus agentes. Tá certo ou tá errado? Errado. Tudo tranquilo? Fechado esse raciocínio aqui? Quiser bater foto, tira aí que eu vou ter que apagar. Ah. É só o Estado. Tá. Bota um café aqui. Bota um café aqui pra mim. Me chama de recruta logo, caralho. Alguém tem café aí? E aí, mano? Como é que... A gente já vai conversar sobre isso. Pois é, você vai aprender agora. Já que você não aprende essa parte, vamos aprender logo agora. Deixa eu passar aqui pra você. Olha, você não viu lá Vocês pensaram que vocês estudaram o Pacto de São José da Costa Rica e a DUDH de agarra, né? Quando eu estava dando aula aqui para vocês de pacto, vocês não prestaram atenção nisso. Eu falei assim, olha, quem é que vai até a comissão? Aí eu falei assim para vocês, pessoa, anote aí, grupo de pessoas ou entidade... Peraí, mano, se tu ficar falando junto comigo, não vai dar. Pensa em silêncio aí, tu tá me... Pessoa ou entidade não governamental presente em um ou mais estados da OEA. De novo, quem é que pode ir até a comissão? Pessoa, grupo de pessoa ou entidade não governamental presente em um ou mais estados da OEA. Onde está escrito isso, Bonfim? Lá dentro do Pacto de São José da Costa Rica. Então, se você tiver uma violação de direitos humanos, tu não pode ir direto à corte. Tu tem que ir primeiro na... Como assim? Qualquer pessoa, filha. Pessoa. A comissão. Tá? Agora ela tá aqui, pessoa, pai. Perfeito? Aí, vamos lá. Tem a corte.
A corte, quem é que pode ir até a corte? Somente a comissão. Perfeito? E os estados membros. Resumindo, para você chegar até a corte, primeiro você tem que passar pela... Aí a comissão, coloque do lado, ela tem um caráter administrativo. Ela vai tentar resolver. Foi isso que aconteceu no caso da Maria da Penha. A Maria da Penha ela foi até a comissão. Aí a comissão falou assim, Ei Brasil, violação de direitos humanos aqui, a mulher levou choque e o caralho, aí, qual é a parada? Aí não, é que... Não, que o caralho, porra, dá logo um jeito nessa porra aí. Aí o Brasil, não, peraí, eu vou criar uma lei. Criou a Lei Maria da Penha. É, Gobofim, então a Lei Maria da Penha foi criada por pressão internacional? Sim. Não foi porque mera liberalidade, não, eu tô preocupado com a minha mulher de porra nenhuma. Porque se o Brasil não toma essa postura, o que a comissão ia fazer? Levar o Brasil até a... E o Brasil ia tomar ali cacetada? Com certeza. Ele acabou de tomar uma agora aí, Favela Nova Brasília. Mais uma cacetada, vai ter que indenizar todo mundo lá. Entendeu? Perfeito? Então funciona assim. Agora, vamos pra cá. Porra, vai cortar bem no meio a explicação. Bora pra cá, vou botar bem aqui, tá, senhores? Beleza. Eu vou botar bem aqui, tá? Não preste atenção, depois eu vou apagar. Isso aqui é só para introdução da matéria. Senhores, vocês aprenderam lá no direito penal que o conceito analítico de crime... Eita caralho, conceito analítico de crime... Fato ilícito e culpável. Não é isso? Quais são os elementos, só para lembrar, quais são os elementos da culpabilidade? Potencial consciência da exigibilidade de conduta e imputabilidade. Quais são as excludentes de ilicitude? Estado de legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um. Quais são os elementos do fato típico? Vai. Conduta, nexo, resultado e tipicidade. Perfeito. Esses três nós já vimos aqui na responsabilidade o quê? Objetivo. Então tu já sabe o que eles são. Agora, quando nós falamos de tipicidade, quando ele fala assim, olha, uma conduta ela será típica quando ela estiver prevista lá dentro do Código Penal, como crime, não é isso que é tipicidade? Não é isso? Então, tranquilo. Só que aqui eu não estou falando, eu pego esse assunto emprestado do direito penal para poder explicar a responsabilização do Estado frente a direitos humanos. É a mesma coisa, tá? Mas quando falarmos de tipicidade, tu tira o direito penal e bota quem? Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, Convenção sobre Tortura. Senhores, qualquer documento que o Brasil seja signatário, qualquer documento de direitos humanos que seja hard law ou jus cogens. Tranquilo? Hard law ou jus cogens, que o Brasil seja o quê? Signatário. Tipo assim, senhores, faz de conta que vocês vão reclamar lá na comissão. Tu vai chegar assim lá na comissão. Comissão, eu sofri uma conduta que no teu pacto de São José da Costa Rica diz que é violação de direitos humanos. Aí a comissão vai te perguntar, qual é o artigo? Tal artigo. Aí pronto, já está fundamentado. Tu estás entendendo? Está fundamentado. Porque esse pessoal aqui, o limite deles é o quê? São os documentos. A conduta que tu praticou, que tu sofreu, tem que estar dentro do documento. Se não tiver, não tem responsabilização. Não vai ter o quê? Tipicidade. Beleza? Não vai ter tipicidade. Tudo tranquilo? Entenderam isso daqui?